Vamos lá, vamos começar então. Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, não sei se vai dar tempo, né, do pessoal responder no chat. Bom, hoje é dia 28 de agosto, como toda última terça-feira do mês, né? Nós da Babel Team, a gente traz ao ar uma edição do webinar Clientes de Sucesso, onde a gente convida um cliente e geralmente parceiro nosso também, para falar um pouco sobre como foi o processo desde que começou a trabalhar com a gente, desde que começou a trabalhar com automação. A Babel Team foi a primeira empresa brasileira a utilizar automação, tá? E muita gente conhece o nosso trabalho de representação do Infusionsoft, né, onde nós somos os maiores parceiros mundiais, mesmo que a gente atue somente na América Latina. Então, assim, hoje a gente tem treinamento, tem consultoria, tem suporte técnico gratuitos em português e espanhol, e descontos de até 70% em relação aos valores praticados nos Estados Unidos, né? Mas a Babel, hoje, ela não é apenas uma agência revendedora de contas do Infusionsoft, e sim um grande hub de automação, né? Hoje a gente tem também parceria com a RD Station, que também é uma plataforma bastante completa, o PlusDisk, que é um plugin com funcionalidades extras que fazem diferença no seu negócio, o SEMrush, que é uma ferramenta que trabalha com Analytics, e a gente sabe bem que a análise de dados é uma coisa que é determinante para a gente aproveitar ao máximo, né, os nossos investimentos, conseguir obter um ROI bacana, né? Outra ferramenta que a gente trabalha é o Accessile, que é uma área de membros, a área de membros mais completa do mercado, tá? E é essencial para que você consiga conquistar os clientes fiéis que voltem a comprar de você. E além de ferramentas, né, a gente tem também algumas outras, meios de pagamento, enfim. A gente também tem cursos, serviços e consultorias desde o nível mais básico, como e-books de planejamento, passando pelo EMEA 101, que é um curso sobre lógica de automação que permite você dominar qualquer ferramenta do mercado, tá? Até coisas mais avançadas, como, por exemplo, funis consagrados já pelos maiores players do mercado, que a gente já implementa ele para você dentro da sua estratégia já pronto para você usar, tá? E chegando ao acelerador de resultados, que é uma imersão que reúne a nossa experiência em automação, tá, em modelos de negócios digitais, com o seu conhecimento específico e experiência do setor onde você atua, resultando então numa estratégia personalizada, pronta para rodar, onde basicamente você diz A e a gente completa o alfabeto, né? A nossa convidada de hoje conhece bem essa imersão, né, Thalita? Você já participou aqui com a gente. Isso sim. A Thalita esteve aqui com a gente e também vai mostrar como que isso foi determinante para ela alcançar os objetivos, tá? Então, portanto, se você procura as melhores soluções do mercado para facilitar a superação dos desafios do marketing digital, aqui você vai encontrar tudo que você precisa, ok? Inclusive conteúdos gratuitos e exclusivos, como esse webinar. Então, hoje, a gente vai falar sobre os 4 pilares de sucesso na estratégia de automação e vendas para empresas B2B. O mercado B2B, né, é um mercado bilionário, é um mercado cheio de particularidades, mas que ainda atua de forma pré-histórica, né? E hoje é o grande oceano azul a ser explorado por quem trabalha com marketing digital, né? O oceano azul, aquele mercado com muito potencial e pouca concorrência, por ser pouco explorado, né? E a gente sabe, trabalhando com marketing digital, que está cada vez mais difícil encontrar um nicho, né? Então, por isso que a gente está hoje abordando esse assunto aqui. E é com essa premissa que a gente quer convidar a nossa grande cliente e parceira de sucesso, a Thalita Marinho, da GroundLead, que é uma das maiores especialistas nesse mercado, que é o mercado mais promissor do segmento, que é realmente essa automação, esse modelo de negócios para B2B. Então, ela é CEO hoje da GroundLead, uma empresa que ela criou especializada em estratégias de marketing e venda para esse mercado. Então, bem-vinda, Thalita. Fala Obrigada. aí para gente mais um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo, vendo aqui a minha tela? Eu estou ouvindo.
Perfeito, então. Bom, vou iniciar aqui a apresentação, né? Como o Jorge comentou, fui convidada para falar um pouquinho sobre automação, né, em empresas B2B. Reservei aqui um tema bem bacana, né, os 4 pilares de sucesso, que eu vou destacar aqui 4 estratégias, né, que eu, entre várias, né, mas as 4 principais que eu venho implementando já faz um tempo, né, em diversas empresas com alto índice de sucesso, tá? Falando um pouquinho sobre mim, né, o Jorge já deu uma boa introdução, já possuo um certo tempo aí na área de marketing digital, mais de 8 anos, e dentro desse período atuando diretamente no mercado B2B. Atualmente eu sou CEO da GrownLead, uma empresa especializada em estratégia de marketing e vendas B2B, né, focada, concentrada em construção de funis de automação. Me especializei um pouquinho mais, né, em mercados organizacionais, como o Jorge falou, bem complexo, tem bastante particularidades, então exigi um pouco mais de profundidade de estudos. E para ter uma visão mais macro de negócio, né, corporativo, eu fiz uma MBA em gestão para entender mais de toda essa parte operacional e de processos dentro das organizações. Bom, junto com a Babel, já venho fazendo uma parceria desde meados de 2017, né, onde eu comecei realmente a atuar no mercado B2B usando tecnologia, que seria o Infusionsoft. Fiz o Accelerator em novembro de 2017 no Rio de Janeiro com eles, uma ótima imersão, muito conhecimento. E também participei esse ano, em 2018, início de 2018, do curso avançado do Infusionsoft. Falando um pouquinho dos temas, dos tópicos, né, que vamos abordar aqui, algo bem interessante é falar um pouco mais das características, né, do processo de compras de mercados organizacionais, bem diferente do mercado consumidor. Existem muitas diferenças na implementação de uma automação, de um processo, de uma estratégia. Falar um pouquinho desse cenário, como o Jorge mesmo comentou, é um mercado um pouquinho mais arcaico, mais resistível à mudança, mas eu trouxe uma pesquisa bem recente, bem interessante, mostrando como esse mercado está mudando a visão e está usando automação e está gerando muito dinheiro, muito negócio. Os principais benefícios, né, da implementação de marketing, vendas e negócios B2B, falar bastante sobre segmentação e automação, né, que segmentação e automação hoje é uma vantagem competitiva gigantesca nas organizações. Pilares, separei aí as 4 estratégias de mais sucesso e vou mostrar na prática também o back-end de como a gente constrói esse tipo de funil. Se eu estiver falando rápido demais, vocês me dão um toque, tá? Por favor. Bom, falando um pouquinho da característica, né, do processo de compras em mercados organizacionais. Então, quando a gente vai iniciar um planejamento, né, para fazer a implementação da automação, tem 3 itens que a gente leva muito em consideração. A gente não pode, de forma alguma, iniciar esse processo, esse planejamento, sem levar esses itens em consideração. O primeiro deles é entender a particularidade do comprador, né, então, fazendo uma relação, um comparativo entre o B2C e o B2B. O mercado B2B, ele tende a ter um processo de decisão ali de compra mais longo, mais complexo, né? Ele é mais racional, então ele tende ali a pensar sempre no benefício da empresa, os participantes do processo. Eles não vão utilizar opiniões pessoais, emoções para tomarem decisões. Então você precisa entender bem, né, esse perfil do mercado organizacional. Eles são bem apegados a detalhes como posicionamento de marca. Hoje, mídias, redes sociais são muito utilizados para pesquisa, né, para entender percepção de empresas, avaliações, comentários, enfim. Atendimento é um item fundamental, agilidade, customização, né, enfim. A parte de referências comerciais, confiança, relacionamento, principal item, né, que as empresas buscam quando vão gerar negócio com outras empresas. Uma particularidade muito interessante é que eles são mais sensíveis ali, mais apegados a valor agregado e menos a preço. Então, as empresas, elas
buscam mais benefícios, né? O preço ele acaba entrando num segundo item primordial para uma decisão de compra. O ticket tende a ser mais alto, tem grande probabilidade aí de vender de novo e em outros valores muito mais altos, enfim. Você tem algumas particularidades ali que te exige, né, uma estrutura para trabalhar com esse público. Um outro item muito importante, quando a gente vai falar de automação, né, é entender nosso avatar, a nossa persona. Diferente do consumidor final, o mercado organizacional ele tem vários participantes no processo. Eu listei alguns aqui, mas existem negócios que compõem várias pessoas, né? Então, quando a gente vai um funil de nutrição, vai iniciar um funil de vendas, enfim, vai iniciar qualquer tipo de funil, você precisa entender muito bem quem faz parte daquele processo, né? Se ele é o iniciador da compra, se ele detém conhecimento técnico, se ele é o decisor e como que você vai se comunicar com ele através de um sistema de automação. Fazer uma relação, né, entre as particularidades e os participantes desse processo de decisão, a gente faz uma junção ali com os componentes da automação aplicada no B2B. Então, como eu comentei, um dos itens que eles levam muito em consideração seria o relacionamento, né? E a automação é fundamental para gerar esse relacionamento, para fazer ali a nutrição daqueles leads, fazer a qualificação daqueles leads, enfim. Você usa a automação para se aproximar daquele cliente, para preparar ele rapidamente para uma venda, sem precisar fazer isso manualmente, sem exigir muito esforço da sua equipe comercial, e você automatiza todo esse processo. Uma parte muito significativa também, quando você implementa a automação de marketing, é lidar diretamente com o comportamento, né? Estágio de compra, comportamento. Então, quando a gente trabalha no mercado organizacional, nós somos muito sensíveis ao comportamento do consumidor, né? Cada empresa tem uma política de compra, cada empresa tem um perfil de comprador. Então, você precisa filtrar todas essas questões e analisar ela de preferência aí com uma tecnologia que te dê todos esses recursos para ter essa visão. A segmentação também é muito importante, a implementação do score, né? Hoje, muitas empresas têm muita dificuldade ainda de implementar lead score, trabalhar com pontuação ali, até por questão de definição estratégica, regras, às vezes não tem uma visão interna ainda de como enxergar o seu cliente, mas é uma ferramenta poderosa que te ajuda, de acordo com o comportamento do seu lead, do seu cliente dentro do seu funil, ele vai pontuando, né, despontuando, enfim, você vai tomando uma decisão de acordo com essas pontuações. Uma coisa muito interessante também, que as empresas comentam muito, né, quando a gente vai falar de solução, de automação, é a diminuição do ciclo do período de fechamento em vendas. Então, muitas empresas hoje reclamam, né, do desgaste da equipe comercial ali, perdendo bastante tempo com o cliente. Às vezes o cliente ele vem até engajado, mas aí naquele contato inicial ele acabou não tendo aquele atendimento que ele deveria ter e vai pegando um pouco mais da atenção do time, da equipe comercial, enfim. Então as empresas utilizam hoje a automação com uma maneira também de entender esse comportamento, já quebrar as objeções lá inicialmente, né, já conseguir fazer com que os vendedores eles já consigam finalizar a compra mais rápido. Uma coisa muito interessante também com o sistema de automação, implementando a automação na empresa, é que a empresa passa a ter uma visão do perfil de cliente de uma maneira holística, né? Você consegue ver tudo sobre ele e você consegue saber o nível de interação que ele tem com a sua empresa. Então, a partir daí, você pode criar estratégias de pós-venda, uma estratégia de ativação, uma média, uma projeção de faturamento em clientes para serviços complementares que você está oferecendo e não está tendo saída, enfim, você consegue ter uma visão ali totalmente diferenciada do que acontece. Então, resumindo, né, essas três partes aqui, você precisa entender as particularidades. Muita empresa
já atua no mercado B2B, não entende a particularidade dele e acaba perdendo muito dinheiro por causa disso, né? Entender que realmente precisa de dedicação, precisa de relacionamento, experiência ali do cliente com a sua marca, com a sua empresa, precisa superar as expectativas, entender o seu avatar, e dentro do mercado organizacional são vários, e também entender que isso tudo você consegue aplicar tecnologia e ter uma visão muito mais fácil, muito mais prática de gerenciar, de manusear e de criar estratégias extremamente competitivas. Falando um pouco mais, né, na questão do cenário atual, como o Jorge comentou, de 2015 até 2017, em nível global, né, as empresas começaram a investir de uma maneira surpreendente em tecnologia relacionada à automação, em processos de marketing e vendas, unificar esses dois departamentos, trabalhar muito com marketing digital. Então, elas vêm mudando essa percepção, essa maneira que elas estão agindo, e a automação de marketing dentro do assunto dos empresários, dos diretores, de uma maneira global, é o assunto do momento, né? Eu peguei uma pesquisa realizada agora no final de 2017, falando um pouquinho desse cenário, né, para a gente entender como que é ter, né, na percepção dessas empresas, a automação na nossa organização. Aí, nesse caso aqui, eu levantei os dados, né, frequência de uso, as principais barreiras, né, que as empresas enfrentaram e os principais objetivos que fizeram elas a investirem e acreditarem no uso da automação. Nesse dado aqui, por exemplo, perguntando para essas empresas qual é a frequência, né, que elas utilizam a automação de marketing aqui para B2B, tá? Nas estratégias de marketing, 46% dessas empresas disseram que sempre, né? Então, a automação está presente, né, em basicamente 46% dessas empresas B2B em todas as estratégias de marketing e vendas que elas estão executando. Outro dado interessante também é que 22% dessas empresas, né, estão pretendendo colocar, elas estão se preparando para implementar realmente essa metodologia, essa tecnologia dentro da empresa futuramente. Então, assim, o mercado ele já está abrindo os olhos, já estão procurando solução e já estão colocando isso aí para planejamentos estratégicos de curto, médio e longo prazo. Perguntando também sobre a barreira, né? Óbvio que a gente tem algumas objeções ali para mudar a estrutura, para colocar a tecnologia, enfim, para trabalhar e integrar departamento, né? Trabalhando diretamente com venda, perguntando para essas empresas qual foi, né? Quais foram as principais barreiras. A barreira que teve mais destaque ali foi a falta da estratégia, né? Então, hoje a gente vê muita empresa com vários sistemas, tecnologias, enfim, uma máquina poderosa ali para utilizar a favor da empresa e, infelizmente, não possui estratégia, né? Então, é um dado importante aqui que a gente percebe que as empresas elas estão tentando implementar a automação, mas ainda falta expertise, ainda falta um pouco de conhecimento ali para aplicar, para reestruturar algumas coisas, enfim, aplicar realmente tudo que a automação de marketing oferece. Outro dado interessante também que as empresas dizem, né, é o alinhamento entre marketing e vendas. Quando a gente vai fazer, no meu caso, né, na GrowNeed, quando a gente vai fazer algum tipo de implementação de funil, a gente vai implementar um plano mesmo, a gente lida diretamente assim com alguns questionamentos, mas o meu marketing, meu vendas, ele ainda tem alguns atritos, né? A gente precisa unificar, a gente precisa fazer trabalhar junto. Então as empresas ainda têm muita dificuldade em alinhar isso. E a automação ela ajuda a fazer isso de uma maneira automatizada, integrada, não vai exigir um desgaste muito grande, é muito mais rápido também de fazer os dois departamentos se unirem. Enfim, então é uma barreira bem interessante aqui que eles citaram, que faz parte também aqui no nosso dia a dia. Uhum. Sobre os objetivos, né, que fizeram essas empresas a investirem em automação, 63% dessas empresas disseram que querem aprimorar a nutrição de leads. E aí entra naquele aspecto que eu comentei, né? Você
Você trabalha no mercado complexo, né? Você tem um ciclo de venda demorado, são participantes racionais, é um processo muito longo de negociação. E se você quer gerar atração de vendas, você vai ter bastante clientes entrando em contato com a sua empresa. Se você não tem uma maneira de gerenciar essa demanda, você vai acabar não dando conta, a sua empresa não vai atingir os objetivos que ela quer, e você tem dificuldade de nutrir essas pessoas. Você investiu na aquisição desses leads, eles entraram em contato com você e você não converteu. Ou você conseguiu uma certa exposição no mercado, colocou bastante leads na sua base, eles precisam de um processo de qualificação, de nutrição, e você não tem como fazer isso. Então, as empresas, elas entendem a dificuldade de realmente gerar relacionamento, né? De manter, gerenciar esse relacionamento, de crescer esse relacionamento. Então, grande parte dessas empresas implementam a automação justamente por isso, porque é o relacionamento que vai fazer elas ganharem muito dinheiro. E elas fazem isso de uma forma automatizada, humanizada, customizada e geram uma percepção, assim, para o cliente que está recebendo aquela interação de uma maneira única. E isso tudo automatizando. Outra coisa também que as empresas citam é para aumentar a geração de leads. Hoje as empresas estão com metas muito agressivas, né? Antigamente elas eram mais, tinham umas metas mais tranquilas, digamos assim, né? Hoje não, você vai conversar com o empresário numa reunião de alinhamento de negócio, ele já tem uma meta assim gigantesca, eles já estão começando a acreditar no poder do marketing digital, desse alcance que hoje você tem com diversas mídias, e como a sua empresa hoje, através da automação, tem estrutura para receber todas essas pessoas entrando em contato com você. Então, hoje também o objetivo dessas empresas é aumentar a geração de lead. Eles querem ter mais pessoas entrando em contato e mais pessoas sendo atendidas por eles. Falando um pouquinho também sobre os benefícios, né, da automação de marketing, focada realmente no B2B, a segmentação, de longe, né, dá um poder gigantesco para qualquer estrategista. Né? Você saber segmentar, você saber trabalhar, você saber entender comportamento. Então, por exemplo, no Infusionsoft, a gente tem uma possibilidade de fazer segmentação ali absurda, né? Análise comportamental também é um item muito importante. Você vai fazer levantamento ali da sua campanha, você vai entender como o seu funil iniciou, performou na metade, finalizou, vai entender ROI, é muito importante. A implementação do score, volto a dizer, né, muito importante. As empresas estão começando a adotar. Nutrição e qualificação de leads, né? A pesquisa apontou aí, são os dois principais benefícios e recursos aí que eles estão investindo com todas as forças. Você conseguir automatizar processo de marketing e vendas, você ganha uma produtividade incomparável, uma escalabilidade, assim, em poder crescer estratégias absurdas, sem contar ali uma automação junto com o CRM, uma visão ali de um pipeline de vendas extraordinário. Então, são informações estratégicas, analíticas, relatórios extremamente inteligentes que dentro de uma organização B2B você consegue fazer infinitas coisas. Voltando na questão de recurso, né, e aqui na questão de pesquisa mesmo, as empresas começaram a sensibilizar muito mais com relatórios, né? Então, se você pegar de 2010 agora para 2018, relatório, dados, informações, enfim, são itens pontuais ali em qualquer reunião. Os empresários, eles estão muito sensíveis ao investimento e ao retorno desse investimento, né? E como isso se performa do início ao fim, né? Então, desde o momento que ele libera um budget para marketing fazer aquisição, né, para fazer estratégias de marketing digital, até o ponto que isso volta para você, até o ponto que isso se torna dinheiro dentro da empresa, né? Então, na visão da automação de marketing, você consegue verificar a tal ponto de quantas pessoas entraram, por exemplo, numa página de conversão, quantas pessoas se tornaram leads, né? Dali, quantas pessoas se tornaram prospecto, interagiu de uma maneira comercial com a sua empresa, quantas pessoas dali se tornaram clientes e quantas pessoas continuam comprando de você. Então, você tem uma visão muito mais ampla, né? E uma visão muito mais fácil de interpretar. Então, as empresas começaram a sentir, né, esse benefício, essa facilidade de entender esse comportamento inteiro
analisando em um único lugar, em um único sistema, né? Utilizando a automação como um todo. E a parte de nutrição de leads também eles voltam a falar aqui como um item muito importante. Em relação a nível de sucesso, né? A palavra sucesso é muito utilizado hoje quando se diz respeito à automação de marketing. Fazendo um levantamento, 31% das empresas entrevistadas já falaram, né, que possuem um nível de sucesso avançado, ou seja, um máximo, né, que elas poderiam ter, superou todas as expectativas. E grande parte aí que vem fazendo a implementação de 2015 a 2017, assim, iniciando nessa descoberta, já está em 64%. Então, assim, hoje o mercado B2B abriu os olhos, isso de uma maneira global, para a implementação da automação de marketing. Acaba gerando aí uma vantagem competitiva gigantesca em qualquer mercado. Quando a gente pergunta, né, perguntaram, na verdade, na pesquisa para eles, em quanto tempo eles sentiram, né, os benefícios da automação de marketing, grande parte desses empresários, dessas empresas, disseram de 4 a 6 meses. Quando a gente vai fazer uma análise de mudança no mercado B2B, para qualquer mudança que envolve marketing ou vendas, é um tempo relativamente pequeno, né? O nível, o poder que a automação tem. Então, assim, ela tem tanto recurso que você já consegue, por exemplo, implementar ela em um período pequeno, você já consegue sentir diferença. É de infinitos recursos. Então, de 4 a 6 meses, ele já consegue sentir os benefícios de uma maneira mais abrangente, né? Então, já é um período muito curto. E isso, falando em geração de negócios B2B, é um aumento gigantesco em vendas, né? São negócios e negócios, porque eles são também muito sensíveis a falar o que é sucesso ou não para eles, né? Então, em 4, 6 meses, grande parte das empresas entrevistadas já falaram, já sentimos, sim, os benefícios da automação. E falando um pouquinho de recurso, né, de segmentação e automação, quando a gente vai trabalhar com estratégia, os principais aqui, que no caso a gente utiliza, né, para fazer alguns funis, são formulários com campos personalizados, então dependendo do tipo de formulário que você está tendo ali de interação com o seu cliente, com o seu lead, ele segue uma segmentação, um caminho diferente. A parte de lead score também é muito usada. Já tive índices muito grandes de sucesso implementando só a parte de lead score como segmentação. Tags no Infusion, nossa, você consegue fazer infinitas coisas aplicando regras e regras com tags. Perfil de vendedores, então, se você tem uma empresa com time comercial ali que atende serviços diferentes, por exemplo, são perfis de vendedores diferentes, você consegue analisar até a performance dele pelo Infusion, né? Qual é o vendedor que está recebendo mais orçamento, que está convertendo mais, que está tendo uma diminuição ali no tempo de fechamento, e você começa a ter uma visão estratégica da sua própria equipe comercial. Métricas simples, né, mas muito poderosas também, dependendo da estratégia, que é a abertura e o clique, etapa de compra e de negociação, você consegue também ter uma visão. É muito legal no Infusion também. Ações a nível de empresa ou usuário, né? Então, você pode ou fazer uma estratégia de vendas ou algum outro tipo de funil, pensando diretamente em uma pessoa específica daquela empresa, ou você vai fazer uma ação para a empresa em si. Você vai estudar a empresa como um todo. Então, isso daqui são alguns recursos bem simples, são infinitos, mas os que a gente mais utiliza nas nossas estratégias. Agora, vindo aqui na questão dos pilares, né, que vai em encontro ao tema, eu peguei 4 tipos de funis que as empresas procuram muito para implementar, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro, obviamente, o mais famoso, é o funil de venda, né? Quando a empresa nos procura, tem aquele objetivo de fazer aquisição e qualificação de clientes segmentados. Então, no mercado B2B, a gente não pode simplesmente pegar uma campanha
subir, né, em qualquer canal e fazer ali, deixar rodar e ver o que acontece. Não. Tem todo esse processo que eu comentei acima, além de que você tem que trabalhar com hipersegmentação. Então, as empresas, através do funil de vendas, já conseguem trabalhar em conjunto, tanto uma segmentação de anúncio, quanto também uma segmentação a partir do momento que ele entra no seu funil de automação. Então, elas procuram para fazer aquisição e qualificação de leads segmentados. Muitas empresas já vêm com o objetivo: estou querendo aumentar as minhas vendas, eu estou com uma meta agressiva de venda, eu estou com uma projeção agressiva de vendas e eu preciso fazer um funil para acelerar isso. Então, esse é o mais famoso, né? As empresas procuram para adquirir clientes novos no mercado corporativo, fazendo a junção de marketing digital, canal de aquisição, mais funil de automação para acelerar esse processo. Obviamente, quando você vai fazer esse funil de venda, você precisa ter um pós-venda no B2B. Você não pode simplesmente colocar os clientes na sua empresa e deixar eles lá parado ou perder aquele cliente. É um erro estratégico. Então, as empresas procuram muito também o funil de pós-venda para aumentar o ciclo de vida, né, desses clientes, trabalhar com recorrência em compras. Já tem casos de empresas que hoje tem uma porcentagem do faturamento que já corresponde 20% dele só recompra, que antes não tinha. Né? Então, você começa a crescer a escalabilidade, começa a ter uma rentabilidade muito maior. Diminuição de taxa de saída. Então, através do funil de pós-venda, você também diminui os clientes que estão indo para o seu concorrente. Né? E você tem uma visão disso. E você consegue se relacionar, manter o relacionamento, estar ali com ele, entender também sobre ele, a questão do comportamento dele, né? Então, tem muita empresa hoje que já vem implementando algumas regras de pontuações que ela consegue, por exemplo, saber, bom, meu cliente fez a compra comigo hoje, daqui 30 dias é a média para ele retornar com a minha empresa, para ele comprar de novo comigo. Né? Então, ele já põe no pós-venda para uma prospecção automatizada. Então, daqui 30 dias, por exemplo, o sistema ele já vai entrar, o próprio vendedor, abre aspas, né, pelo Infusion, por exemplo, entra em contato já perguntando para ele quando pode entrar em contato para fazer uma nova proposta, uma nova negociação, vai interagindo com ele naquele meio de tempo para também gerar esse relacionamento com valor agregado. Né? Você consegue... Se o cliente comprar uma segunda compra nessa segunda tentativa, você pode dar uma pontuação para ele e começar a qualificar ele. Bom, é um cliente muito bom para minha empresa, um cliente que está me gerando recompra dentro do período de média ali que eu estabeleço, um cliente que está me dando mais dinheiro. Então, você também pode utilizar isso no funil de pós-venda. Outra coisa interessante, esse daqui é um funil que vem crescendo muito, 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 de vários eventos que eu participo e tal. Eu vou conversando com esses empresários, você vai trocando ideia, né, com eles e você pergunta, né, mas e como que é a sua cartela de cliente hoje, né? Como que você vem construindo, como você vem segmentando, como você vem trabalhando e tudo mais. E grande parte desses empresários dizem, né, que tem uma certa quantidade de clientes ali dentro do CRM dele, ou do sistema dele, que estão inativos. E ele não sabe por quê. Então, está perdendo dinheiro, né? Muito dinheiro. Então, hoje as empresas começaram também a se sensibilizar com isso. Pô, eu posso fazer um funil de vendas para novos clientes, eu posso continuar ativando aqui, se relacionando com clientes que já compram comigo, e eu também posso fazer uma campanha para ativar os clientes inativos, clientes, leads inativos, prospectos inativos, enfim. Você consegue aumentar o ticket médio por esse cliente, você consegue oferecer novos produtos ou serviços superiores ao que ele já comprou com você, ou você consegue aumentar, ter uma média de faturamento um pouquinho maior, oferecendo alguns produtos complementares, né? E trazer ele de novo para você. Então, hoje, isso daqui também se tornou muito procurado por empresas B2B. Outra questão também que entra direto, a questão de produtividade, né? É o funil de automatização. Então, as empresas elas estão procurando soluções para automatizar o processo. Então, eles querem que a equipe comercial, né, fique focada em fechamento de negócio. Né? Então, o lead ele já precisa vir segmentado, nutrido, qualificado e preparado para compra. O vendedor ele precisa vender e ele precisa fazer a compra com uma, assim, passando aquela expectativa surpreendente para o cliente, aquele
aquela famosa experiência do cliente, sucesso do cliente. Então, o vendedor hoje nas organizações estão sendo preparados para isso, surpreender os clientes no ato da compra. Então, o vendedor hoje ele não está perdendo mais tempo fazendo isso, porque isso daí hoje já é um trabalho de uma automação, né, de marketing e vendas. Então, as empresas elas estão começando, sim, a procurar esse tipo de solução também para isso. Então, esses daqui são os 4 que eu reuni, tem vários, mas esses aqui são os 4 que 90% das empresas implementam aí quando a gente entra em contato. Indo um pouco na prática, né, eu elaborei aqui um funilzinho bem dinâmico, ele é bem curtinho, mas ele faz toda uma diferença, eu vou explicar para vocês, reunindo dos 4, 3, né, o funil de vendas, o funil de pós-venda e o funil de automatização. O único que ficou de fora foi o de ativação, porque nesse exemplo não fez muito sentido, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês, na prática, como eu construí esse funil, esses 4 funis, na verdade, um só do Infusion. Tá todo mundo vendo aqui, né? Tô vendo. Tá, beleza, então. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona isso aqui no Infusion. O cenário que eu simulei aqui é de uma empresa que vende serviços financeiros, né, para organizações. Então, eles prestam consultorias na área de finanças, investimentos, empréstimos. Eles estão com uma meta agressiva ali de vendas, eles querem fechar novos clientes, novas parcerias, novos negócios, e eles estão criando uma campanha de aquisição, aí, trabalhando, por exemplo, com o LinkedIn, trazendo empresas para dentro de uma carta de vendas, uma página de conversão. Nesse exemplo aqui, por exemplo, no Infusion, a gente tem a possibilidade de criar uma landing page no próprio Infusion, então a empresa não precisa ter um recurso, um plugin, uma ferramenta para criar uma carta de venda bonita, toda configurada, tal, integrada, nada do tipo. A gente também tem essa possibilidade, além também de fazer integração com uma ferramenta externa. Então, em outro aspecto, se você tem uma outra ferramenta que tem algum recurso mais analítico ou uma funcionalidade que não tenha na carta de venda do Infusion, na landing page, você pode fazer essa integração. Então, nesse caso, eu tenho 2 formas, né, tudo nesse exemplo, e aqui nada mais é do que um formulário. Qual que é o objetivo dessa empresa? É gerar leads, visitantes, na verdade, para aquela página. Dentro dessa página, ela está especificando 3 serviços que ela vende: finanças, investimento e empréstimo. E através desse formulário de conversão, ela começa a fazer a segmentação. O que seria segmentação aqui nesse caso? Quando a pessoa seleciona qual é o serviço que ela tem interesse, né? Então, aqui nesse caso, vamos supor que um visitante entrou, está interessado em consultoria de finanças para empresas de médio porte e fala que tem interesse e quer um contato de um vendedor. O que a gente percebe muito hoje nas empresas é que as empresas elas vão com muita sede ao pote, investir muito em mídia, geram muito tráfego ali no site, geram muito contato e tem uma dificuldade de gerenciar isso, né? Então, às vezes você recebe muito contato na sua caixa de entrada ali, você tem uma pessoa que é responsável por aquela distribuição, aquele processo acaba se perdendo, você demora para distribuir aquele cliente, aquele interessado para o departamento correto, para o vendedor correto, e isso acaba virando uma bagunça. Então, aqui, por exemplo, no Infusion, a gente já começa a automatizar esse processo de atendimento. O cliente entrou, ele selecionou qual é o serviço que ele quer, eu já distribuí para a área ou para o vendedor especializado naquele tipo de serviço, ou seja, o atendimento, o retorno de atendimento que aquele cliente ele vai ter já é de um consultor especializado naquele assunto. Então já vai ser uma outra percepção, uma outra conversa, né? E aqui eu já mato, né, a importância de ter alguém para distribuir o contato. Ele é distribuído automaticamente. E no Infusion você pode criar regras, né? Você pode fazer rodízio por vendedor, por quantidade, você pode distribuir por vendedores que atendem determinados serviços dentro de outros serviços. Então, você consegue distribuir de uma maneira, assim, muito interessante. E quando eu faço essa distribuição aqui nessa primeira etapa, eu aviso o meu vendedor. Tá? Então, meu vendedor ele está ciente que tem alguém interessado, mas até nesse primeiro momento, o meu vendedor ele não precisa fazer nada. Ele só está ciente que tem interessado, que está buscando informação
informações, tentando fazer uma proposta sobre finanças. E aí, o que eu faço? Eu aviso para o meu prospecto. Então, eu envio para o meu prospecto que, como se eu fosse o vendedor, né? Então, no Infusion, a gente pode simular, por exemplo, enviar como se fosse o vendedor, falando para ele, olha, eu recebi o seu contato, né? Você está interessado em finanças e eu sou o vendedor responsável que vai te atender, sou consultor responsável que vai te atender. E eu preciso de algumas informações, né, para fazer essa proposta comercial para você. Então, a gente vai fazendo algumas tentativas, né? E você vai definindo as etapas, os tempos de tentativas de acordo com o seu ciclo de venda. Então, aqui, por exemplo, se o cliente ele não interagiu, né? Ele vai receber uma segunda tentativa, uma terceira tentativa, até o ponto, por exemplo, se ele não interagiu de alguma forma, aí sim o vendedor vai ser notificado. Até o momento, o vendedor ainda não precisou parar o tempo dele para se preocupar com isso. Vamos supor que o cliente ele interagiu, né? Ele recebeu e-mail falando, realmente eu estou interessado, obrigado pelo contato, eu vou te dar as informações necessárias para você fazer essa proposta comercial para mim. Ele preenche esse formulário e sai da sequência. E o que acontece? O Infusion ele recebe essas informações e armazena essas informações no perfil desse cliente, dando insumo suficiente para o vendedor aí sim começar a trabalhar. Ele vai fazer a proposta. Então, ele já passou, o cliente, o lead, ele já passou por todo o processo de entrar na página, enviar o orçamento, enviar o interesse no serviço, já foi distribuído, já preencheu o briefing para elaborar a proposta, sem ter essa necessidade do vendedor ficar insistindo. Mesmo se ele não interagiu nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira tentativa, o sistema vai fazendo automaticamente. O vendedor não precisa parar e fazer isso manualmente. E a partir de receber essa informação, além dessas informações ficarem armazenadas no perfil daquele cliente, né, o vendedor ele só vai lá, monta a apresentação comercial, faz o input dessa informação no Infusion, no perfil daquele cliente, e o Infusion manda a apresentação comercial para esse cliente, né? Então, o Infusion vai mandar a apresentação, vai tentar entregar a apresentação como se fosse o vendedor enviando, vai monitorar, né? Então, no meu caso aqui, qual que é a minha meta de saída? É se o meu cliente abrir a minha proposta. Se o meu prospecto abriu a minha proposta, ele está ciente das minhas condições comerciais, então eu vou monitorar, então ele sai. Se ele não abriu, eu posso fazer outras tentativas, e isso de maneira automática. O vendedor não precisa parar e, deixa eu ver, mandei 5 propostas, tantos não responderam, ou não sei se abriram, se viram. Então, é uma maneira de automatizar esse processo. Então, quando ele sai dessa sequência, ele interage, o que o Infusion faz? Fala para o vendedor, olha, ele abriu a sua proposta, tá? Ele já está de olho na sua proposta, e você define o tempo, né, que a sua empresa geralmente dá para o cliente pensar. Então, monitora ele num prazo de 24 horas, por exemplo, nesse evento. Então, o vendedor ele apenas vai receber uma notificação, né? Olha, já mandei a proposta, legal, ele abriu, já estou ciente que ele está de olho na minha proposta, e eu vou monitorar isso daí nos próximos 24 horas e verificar se ele entra em contato. E aí você vai interagindo com eles. Aí o Infusion pode mandar uma outra mensagem perguntando para esse vendedor, né? E aí, o formulário, ele preencheu, ele fechou ou não a proposta? Se ele não preencheu, vai tentando e vai conversando com o vendedor, para o vendedor não esquecer de fazer esse follow-up com o cliente. Algo legal também nesse exemplo, nem sempre colocamos, mas tem vezes que a gente coloca assim, às vezes a demanda é tão grande ali na empresa que o diretor comercial ele quer também entender o que está acontecendo. Então, se dentro dessas 3 tentativas de pegar o feedback desse vendedor para saber se fecharam ou não a proposta, o vendedor ele não dá o feedback, eu posso mandar um e-mail automaticamente para o gerente cobrar esse vendedor. E aí, vendedor, a gente percebeu que já tem 3 tentativas aí de feedback sobre tal venda, uma venda muito importante para a empresa, um cliente muito legal, e você não deu input de informação, ele comprou ou ele não comprou. Então, aí, a partir daí, o gerente ele começa a se preocupar sem ter necessidade de se preocupar com todo o processo. E quando o vendedor ele preenche, né, essa informação, ele vai falar se sim ou se não, ele vai colocar esse input no sistema, a gente pode perguntar para ele, né? Ele fechou? Sim, ele fechou.
Então, a partir daquele segmento, ele pode ir para uma sequência de pós-venda. E aí, nessa sequência, existem várias estratégias. Você pode dar um boas-vindas e uma bonificação. Você pode ir para ele numa sequência de boas-vindas e depois, dependendo do tipo de produto que você vende, daqui 3, 4 dias, ele precisa de uma ligação para fazer a implementação, um treinamento ou agendar uma consultoria para fazer uso de um sistema, você já manda automaticamente. Então, o vendedor também não precisa se preocupar com isso. Algo importante também é se o vendedor fala, olha, ele sinaliza para o Infusion, ele não fechou, e o Infusion vai querer saber por quê. E aí, dentro dos campos personalizados, a gente vai querer questionar, a gente vai criar as regras para saber disso. O vendedor pode falar, olha, ele estava especulando, né? Ele entrou em contato, foi legal, preencheu o briefing, respondeu rápido a proposta, mas ele estava especulando, ele estava querendo entender preço, tempo, ou ele pode simplesmente virar e falar assim, olha, ele quer fechar, mas ele não é o decisor, né? Ele gostou muito do atendimento, mas não é ele que bate o martelo. Você pode, através do input do vendedor aqui, por exemplo, mandar ele para uma sequência para quebrar essa objeção. Aí depende dos modelos de objeções que o seu negócio tem, que o seu produto tem, e você pode colocar, bom, esse vendedor sinalizou que ele não está preparado porque tem alguém no processo de decisão ali da empresa que precisa decidir junto com ele. Então, você pode mandar ele para uma sequência onde você tenta trabalhar com os dois. Né? Você tenta marcar uma reunião com as duas pessoas, ou você tenta convidar os dois para um café, enfim, você vai tentando gerar relacionamento para quebrar aquela objeção. Isso tudo de maneira automatizada. Se a gente for parar para analisar o processo, o vendedor, ele é avisado aqui, ele trabalha especificamente nessa etapa, que é só o input da proposta, ele preenche apenas esse formulário, ele não precisa se preocupar com mais nada. E mesmo se ele perde um pouco do controle do que está acontecendo, vocês ainda conseguem automatizar para o supervisor dele ou o gerente dele, opa, deixa eu te ajudar aqui, ver o que está acontecendo, ou para alguém que ajuda ele no atendimento, conseguir tomar rédea da situação. Agora, pensando numa maneira geral, visão mesmo desse funil, é muito legal quando você vê o cenário, né? Se a gente for parar para analisar, por exemplo, essa campanha dessa empresa que a gente simulou o cenário dela, eu como gestora de marketing, eu vou analisar, bom, meu marketing lançou uma campanha no LinkedIn, fazer aquisição de médias empresas para os meus 3 serviços principais, os meus core business aqui. Eu percebi que tantas pessoas entraram na minha página e tantas pessoas se tornaram leads, converteram ali prospectos, no caso, uma campanha de venda. De tantas pessoas que entraram, tantas pessoas se interessaram por finanças, tantas por investimento, tanto por empréstimo. Aí você começa a entender mais o seu negócio como um todo, né? O que o seu mercado está mais sentindo interesse. Você começa a entender, por exemplo, quantidade de prospectos que entraram em cada serviço aqui e que realmente estavam engajados para comprar, ou seja, responderam um questionamento para elaboração de uma proposta. Aí, a partir daí, você também consegue ver, bom, eu também agora consigo ver quantos que responderam o meu questionário, que estavam interessados realmente numa proposta, clicaram nessa proposta. Aí você vai vendo o seu funil. Depois você consegue ver a efetividade de conversão, né? Então, quantas pessoas fecharam, né? Ou quantas pessoas não fecharam, para qual sequência ela foi. Então, aqui, por exemplo, você pode listar várias sequências que ela pode entrar e dependendo do que o vendedor falar, você vai ver, bom, 10 entraram objeção de preço, 10 entraram por tempo de implementação é muito longo, 10 entraram porque eu não estava no momento de compra, e você vai vendo o perfil do seu comprador por serviço, por objeção, às vezes até para o vendedor aqui, se você separar 3 serviços por vendedores diferentes, você também consegue até ver performance. Bom, porque o fulano A e vende finanças também, mesmo perfil de cliente está entrando, está vendendo mesmo que o fulano B. E aí você consegue também entender esse lado. Então, dentro, por exemplo, desse funil aqui, eu trabalhei com campanha de vendas, que é uma campanha justamente ali para vender, para proposta comercial, já automatizando todo o processo de atendimento do comercial. Comercial aqui, o tempo mínimo para poder gerenciar isso aqui. A gente está falando
de empresa que pode ter um fluxo de contato muito maior que o costume. E eu também aqui trabalho num pós-venda, já direciono direto para pós-venda, e ainda aqui eu trabalho numa sequência de nutrição e qualificação. Então, aqui é um funil bem simples mesmo. Tem várias outras coisas que poderiam ser feitas, mas isso aqui, dentro de uma empresa, no cenário, por exemplo, desse aqui, já faz uma enorme diferença. E isso você sente em pouco tempo. Em um mês de campanha, você já sente uma enorme produtividade, um controle também do seu desempenho, da sua estratégia, do seu ROI. Aí você pode juntar tanto esse relatório, aí entra naquilo que eu falei, né? Tem uma visão desde o momento que ele entrou na sua página e se tornou um contato, até o momento que ele comprou ou não, né? Junto com outras maneiras também de você fazer análise de campanha, de outros aspectos, enfim. Então, hoje, a automação de marketing reforça, né, a pesquisa aí que eu apresentei na apresentação, de como que é importante. As empresas hoje estão dando muito valor à facilidade, a retorno de investimento, uma visão do que está realmente acontecendo, ROI, né? E detalhe, as empresas estão vindo com unhas e garras para ganhar dinheiro. Então, isso daqui, por exemplo, já é um início muito bacana aí para quem está assistindo a gente aqui e tal, que está pensando em implementar ou quer trabalhar, entender esse cenário, entender essas possibilidades, e tem muita coisa aí que dá para fazer. Bom, terminei aqui a apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, etc., estou aberta aqui para responder. Desculpa se eu falei rápido, tá? Mas tinha tanta coisa para falar, tentei ser bem mais objetiva. E estou aberta aqui para tirar qualquer dúvida. Não, foi ótimo, Thalita. Vou dar um tempo aqui para o pessoal colocar alguma dúvida, caso tenha surgido, mas eu reparei aí que o pessoal ficou bastante tempo. Às vezes, assim, nos webinars que a gente faz, às vezes tem uma tendência, um pessoal sai, depois um pessoal entra, um pessoal volta, e hoje o pessoal ficou aqui bastante tempo, a maior parte do tempo. E, claro, a apresentação foi muito interessante. Eu, inclusive, te agradeço demais aí, em nome da Babel e com certeza dos nossos clientes e dos nossos alunos aí, tá? Porque o nosso propósito, né, com os webinars é de fato contribuir com o desenvolvimento do mercado, né, do marketing digital no Brasil. E quando a gente oferece um conteúdo desses cara, que tem um potencial gigantesco das pessoas que estão recebendo esse conteúdo, elas realmente conseguirem fazer acontecer, isso é algo que sabe, não tem preço. Não tem preço, por isso que o webinar é gratuito, né? Então, para a gente poder fazer isso, a gente precisa dos melhores junto com a gente, né? E é por isso que você está aqui na nossa série de clientes de sucesso. Eu agradeço muito a oportunidade, todos que participaram, que quiseram, né, a apresentação, mando em PDF também, mando aqui o print desse funil, detalhe um pouquinho mais. Fico aberta, né? Coloquei aqui também os meus contatos, se alguém tiver interesse em falar um pouquinho mais sobre esse funil, pegar um pouco mais de dicas, fico aberta, né? E agradeço muito pela oportunidade e para novos convites também.